Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ângela Duarte, aqui é o canal Resiliência Plena, onde eu estou sempre falando de gestão das emoções, de gerontologia, envelhecimento saudável, de fé cristã, de saúde física, mental e espiritual. Pessoal, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre ressignificar histórias de vida, ressignificar situações negativas, traumáticas do passado ou de hoje, do presente, ressignificar emoções negativas. Eu sempre falo muito de emoções positivas, como cultivar emoções positivas. Hoje eu vou falar um pouco sobre ressignificar histórias de vida. Mas antes, gente, eu quero falar, é, eu quero falar da minha live que eu fiz, a última live agora recentemente, que se você não assistiu, assista. E eu quero reforçar mais uma vez, né, que a psicologia positiva funciona e não é questão só de funcionar comigo, é questão de que é uma ciência cientificamente comprovada. Foram estudos realizados nos Estados Unidos, também na Universidade de Harvard, né? Que primeiro foi a psicologia positiva do criação do Martin Seligman. Também tem outros autores que depois contribuiu com a psicologia positiva. E depois também foi estudada lá em Harvard, né? Comprovadamente. Ou seja, eu falo para ajudar as pessoas a mudar a perspectiva dos pensamentos, do olhar, porque quando a gente muda esse olhar, tira o olhar do negativo e passa para o positivo, a gente é mais feliz. E, pessoal, eu quero mais uma vez reforçar que se alguém está com depressão, gente, depressão é coisa séria. Procure um tratamento. Procure um tratamento com um médico psiquiatra ou com um psicólogo. Procure ajuda. Fale com alguém próximo, um amigo, parente, né? Não fique sozinho. Procure ajuda. Eu só quero reforçar isso, porque tem gente que tem vergonha de pedir ajuda, acha que vai incomodar, acha que é vergonha falar que está tendo problema mental. E não é, tá, gente? Depressão é uma coisa séria, então busque ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem, de sabedoria. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Cabe a nós. Todos temos escolha, né? Todos temos escolha. Seguir em frente ou deixar a tristeza tomar conta de nós. Mas eu sei que depressão também é uma doença. Por isso ela tem que ser tratada. Combinado? E demorei um pouquinho, né? Porque eu tinha que falar essas coisas. Eu tinha que falar. E agora sim, gente, vamos ao vídeo, ao tema do vídeo, ressignificando histórias de vida. O que é isto, né? Gente, todos nós passamos por situações traumáticas na vida, seja ele na fase de criança, adolescente, adulto. Todos nós nos frustramos com pessoas, né? Pessoas nos frustram, nos decepcionam.
Quantas vezes a gente espera uma atitude de alguém, né, e fica esperando e não acontece, ou então alguém faz alguma coisa que nos prejudica, que nos decepcionam, que a gente não esperava, situações familiares, situações interpessoais, nas amizades, relacionamentos, situações no trabalho. Gente, a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. E nós temos que aprender a conviver com isto. Nós temos que aprender a conviver com isto. Não tem jeito. Eu tô recebendo umas mensagens aqui, pessoal, que tá. Vou até tirar o som do telefone, que tá atrapalhando aqui o meu raciocínio. Continuando. Então, ressignificar história de vida é o processo de atribuir um novo sentido a experiências passadas, especialmente aquelas difíceis e traumáticas. Não se trata de apagar o passado ou fingir que nada aconteceu, mas sim de mudar a perspectiva sobre ele para encontrar aprendizado e seguir em frente. Não podemos parar, né? Não podemos deixar a vida nos parar, porque eu falei na live e repito, a questão não é a gente questionar o porquê isto nos aconteceu, por que isto de ruim aconteceu comigo. Não, a questão é a gente focar no que eu vou fazer com isso de ruim que a vida me fez. O que eu vou fazer com aquela situação ruim que me aconteceu, né? Qual a lição que eu vou tirar disto? Qual o propósito? Gente, na minha opinião, nada acontece por acaso, né? Se acontece situações de problemas, né? Como eu falei também na live, hoje em dia, não foco muito, não acredito muito em problema. Problema é aquilo para mim que não tem mais solução. Nós temos desafios. Viver é ter desafios. A vida não é uma linha reta. A vida é feita de altos e baixos. Linha reta só tem quem já partiu, só tem quem já morreu. Enquanto estamos vivos, altos e baixos, e vamos praticar a fé, vamos praticar o autoconhecimento, vamos praticar a psicologia positiva e vamos mudar nossos pensamentos. Se você tiver com problema de saúde, procure tratamento e vamos que vamos. Não vamos deixar isso nos parar, não, tá bom? Então, gente, o que a gente tem que ter com a ressignificando história, né? Ressignificando emoções negativas do passado, aquilo que nos machuca até hoje. Até hoje, às vezes, a gente sofre com uma situação que nos aconteceu no passado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês entenderem melhor o que é ressignificar história de vida, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu passei por um tratamento de oncologia. E todos sabem que não é fácil. É um tratamento muito longo, sofrido, incertezas. E o que eu faço com isso? Hoje eu não fico questionando o porquê que isto me aconteceu. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa de fé, por que me aconteceu? Não questiono isso, porque os mistérios de Deus ninguém sabe. Não podemos questionar os mistérios de Deus. Mas eu penso, né? E estou aqui neste canal com esse propósito, né? E tô sempre pensando o que eu vou fazer disso? O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Qual a lição que eu tô tirando? Qual o propósito, né? Exerço a gratidão, porque eu passei por isso, mas agora eu tô bem, graças a Deus.
Eu tive toda a assistência que eu precisei, eu encontrei pessoas boas, maravilhosas na área da saúde, conheci pessoas muito legais, muito positivas, né? Então, assim, eu tirei uma lição de tudo isto e gratidão. E por isso estou aqui nesse canal também. Então, entenderam? Então, é ter outro olhar de toda a situação ruim, de toda emoção negativa que aconteceu com a gente pode tirar sim uma lição, tá? Uma lição boa. E aí, olha, mudança de ângulo, que é o que eu tô falando. Em vez de focar apenas na dor ou no trauma, você passa a enxergar essa vivência. Você passa a enxergar como essa vivência gerou força, resiliência ou novos propósitos. É isso que eu tô falando, acabei de falar, né? Essa situação difícil que eu passei ou que eu tô passando, né? O que que ela tá até me transformando numa pessoa melhor, numa pessoa mais resiliente, uma pessoa com um novo propósito, entendeu, gente? Analisa as situações que acontecem com você. Nós, seres humanos, o nosso cérebro tem tendência a focar mais no negativo, é fisiológico. Tem tendência a ir para as emoções negativas. Gente, todos nós temos emoções negativas. A gente já nasce com elas. Raiva, tristeza, dor, medo. Faz parte do ser humano as emoções negativas. Só que o que o nosso cérebro faz? Foca mais nelas. Foca mais nelas. E deixa o positivo. É difícil focar no positivo. Quando a gente está feliz, é fácil, né? Igual sempre eu falo. Estar em situações de felicidade é maravilhoso, né? Isso aí ninguém precisa aprender. A gente sente naturalmente. Mas quando a gente está com emoção negativa, que a gente tem algum problema do passado, alguma coisa que nos incomoda até hoje, ou que a gente está passando por situação difícil de prova, é que a gente vê o quão é difícil focar no negativo, no positivo. Mas é assim que tem que fazer, né? Eu falo que se a pessoa estiver doente, com alguma doença mental, ela tem que procurar um profissional, né, para ela se tratar, para depois começar esse processo de emoções positivas, né, gente? Porque transtorno mental é doença, tem que tratar, né? E eu falo muito aqui para as pessoas que, igual, por exemplo, eu me intitulei terapeuta positiva, né? É, aí vocês também, assim, a questão do. Eu posso falar também que eu sou um pouco integrativa, né? Porque eu gosto de falar de tudo, do físico, do corpo, da mente, do físico, da mente e do espiritual, porque nós somos um ser integral, né? Nós não somos separados, nós somos tudo conectado. E cristã, né, gente? Porque Deus é comigo, Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está dentro de mim, de nós, não podemos separar Deus, né? Não tem como. Ele é o nosso Criador. E, gente, o que acontece? É muito fácil a gente se fazer de vítima também, tá? Ó, deixar a posição de vítimas das circunstâncias e assumir o papel de agente de transformação da nossa própria jornada. Porque, gente, se a gente fosse, né, às vezes analisar muitas pessoas, eu não vou dizer todas, mas muita gente acontece tanta coisa ruim, né? E se a gente for parar para pensar, a gente faz o quê? Senta e chora e desanima. Não, gente. A gente tem que. Deixa isso. Eu não vou mais me fazer de vítima. A gente, né, quando a gente aprende mesmo, a gente fala, não vou mais me fazer de vítima porque eu não sou vítima. Eu sou protagonista da minha história. Entendeu, gente? É isso aí. É isso aí, ó. Eu sou protagonista. Eu não sou vítima. Você também não é vítima. Certo? Autoconhecimento permite quebrar padrões de pensamentos negativos, viver de forma mais leve e funcional.
né, gente? É o que eu sempre estou falando aqui, quebrar padrões de pensamentos negativos, deixar, porque tem muita gente que realmente só leva tudo pro lado negativo, e ainda tem a mídia que, né, gente, colabora para isto, porque eu sempre falo que os jornais que vendem mais são aqueles jornais que anunciam tragédias. Os vídeos que fazem mais sucesso, que tem. Eu não diria que faz mais sucesso, mas é um dos que faz mais sucesso, que tem mais visualização, são o quê? Nossa, vai acontecer uma tragédia. Ah, vai acontecer um terremoto. Vai acontecer isto, né? Não podemos deixar nos levar por essas. Isso chama muito a atenção do ser humano. Se colocar lá, nossa, aconteceu isso de bom, maravilhoso, em algum lugar. Gente, o povo não tem muito interesse, né? O povo quer ver coisa ruim mesmo. Isso aí gera emoções negativas. A gente deve sim usar a internet, a gente deve, sabe, gente, mas com sabedoria, sabe? Com sabedoria. A gente não pode acreditar em tudo não pode trazer para nossa mente, fixar na nossa mente, no nosso cérebro, tudo de ruim que andam falando por aí. Justamente porque isso gera emoções negativas, sabe, gente? E a questão do passado, é, eu acredito que todos têm alguma coisa, né? Que seja, que queira ressignificar, né? Que queira transformar aquela situação negativa em positiva, certo? Gente, todos, então assim, olhe, visualize a situação de ruim, traumática, negativa que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo. Tira os olhos do lado ruim e foque no lado bom. Você vai analisar. Você pensa assim, não aconteceu isso de ruim comigo, mas também, né? Aí você vai ver o que você pode tirar de bom, que lição que você pode tirar daquilo ali que te aconteceu no passado ou que está acontecendo. Como eu sempre falo, olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos da psicologia positiva, do pensamento equilibrado. Não olhe para as circunstâncias, como diz a Bíblia. Não olhe para as circunstâncias, tá? Não olhe para o que você está passando, para o que você passou, ou para o que você. Olhe para o que você vai passar, né? Como? Porque tudo passa, tudo de ruim já passou e tudo de ruim passa. Só estou finalizando o vídeo. Tem uma última questão, gente. O nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é ser atemporal. Ele não sabe o que é passado, sabe, gente? Ele não sabe o que é futuro, ele só sabe o que é presente. Coisa que aconteceu com a gente quando a gente era criancinha. Fica aqui, ó, na nossa mente, como se fosse hoje. Por isso que tem que ressignificar, tem que analisar, sabe? Colocar um olhar positivo, um olhar de gratidão, um olhar sob outra perspectiva. Tá certo? Então, olhe a vida, gente, com mais leveza, com mais fé e, como eu sempre falo, com mais gratidão. E eu vou ficando por aqui neste vídeo. Peço que vocês deixem seu like, seu comentário, compartilhe, ative o sininho para notificações. E é isso, tá, pessoal? Ressignifique emoções negativas sempre, não só do passado, mas sempre, porque elas sempre vêm à nossa mente, né? É muito fácil ter emoções negativas. Então, vamos ressignificar, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você.
Beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.